Olá pessoal, saudações tricolores. Eu não sei se essa saudação tricolor foi uma saudação irritada, muito irritada, ou um pouco mais impublicável para falar do jogo de ontem. Eu ia gravar logo depois do jogo, mas eu achei melhor não. Antes de começar a gravar, anteontem era para ter acontecido uma live entre o Rodrigo Dias do Ligados no Flu e eu. Só que o Rodrigo teve um problema particular, não pôde ser feito. Provavelmente será feito hoje. Então fiquem atentos que eu vou botar a chamada no meu canal. Mas hoje, 8 horas da noite, Ligados no Flu, ele iria numa live. Vai ter assunto para comentar. Mas falar do jogo de ontem, é bom a gente falar até pouco. Porque é inacreditável que um time que está treinando há menos de 10 dias, encare um time que está treinando há 20 dias e dê um vareio na preparação física. Um vareio na preparação física. Os caras estavam dando pique, basta ver o primeiro gol. O primeiro gol deles, né? O único, nós só fizemos um. Bola lançada, o cara vai abrindo pro Thiago Santos, que o Thiago Santos ontem, se alguém acha que o Thiago Santos, porque ele fez algumas boas partidas no ano passado, tem que ser titular, é uma pessoa que não vê nada de futebol. Então é uma coisa triste. Mas vamos falar do jogo. Antes de falar do jogo, se inscreva, dá uma força no canal, gente. É só dar um clique na inscrição e depois dar um clique no like, deixar seu comentário. Se você não gosta do que eu estou falando, fala, eu não concordo com isso não, eu concordo, isso é legal. Quem já está inscrito é só dar um like e verificar se continua inscrito. Mas, vamos falar do jogo. Eu acho o seguinte, uma coisa simples. Em qualquer esporte, já falei isso várias vezes. Ano passado, principalmente, quando eu estava na época do Diniz. Eu acho que falei tudo. Eu parecia o Zé Ilan falando que o Diniz tinha que sair, só que era outra coisa, era outro assunto. Repetitivo no mesmo assunto. A única diferença é que o Ilan continua falando do Diniz até hoje. O Diniz já está indo para o terceiro clube, depois que saiu do Cruzeiro. Quando você monta um time, seja ele um time de futebol, seja ele um time de futebol americano, seja ele um time de vôlei, seja ele um time de basquete, esses de hóquei, esses times, quando foi tudo criado e os jogadores foram distribuídos, principalmente basquete, vôlei e futebol americano, esses 4 esportes coletivos, você vai ver que existem algumas regras que precisam ser seguidas. Por exemplo, vamos botar o vôlei. O vôlei é um time de quadra de 6 jogadores, onde sempre tem que ter um levantador, um líbero, 2 pontas de rede e um meio de rede. E que é o meio de rede? Aquele cara que corta no meio da rede. Normalmente é um corte curto, né? Os de ponta são aqueles que cortam na ponta ou que vêm da linha de trás dos 3 metros, que já vem parecendo um foguete para dar um canhão para baixo, botar a bola no chão. Eventualmente, o treinador do vôlei, ele pode falar assim, olha, minha rede ficou muito baixa, porque o meu levantador, que normalmente é o cara mais baixo do time, junto com o líbero, ele está na rede. Então eu vou sacar o meu levantador. Quem vai levantar para mim é o fulano de tal, que também faz essas funções para quebrar um galho, ou vai colocar vai fazer 2 substituições, vai colocar um levantador de quem está atrás e vai aumentar a rede. No basquete é a mesma coisa, mas isso é uma coisa na hora do jogo. Depois que o time roda, o cara volta. Ou então isso é só um saque, o cara botou lá, ficou alto, fez um bloqueio ou não fez um bloqueio, volta com o levantador. Volta com o líbero. Então, no basquete é a mesma coisa. O time de basquete tem um armador, 2 alas e 2 pivôs. Eventualmente, esses alas de pivô, um é ala armador e o outro é um ala pivô. Seriam 2 pivôs, de repente joga um pivô mesmo, e um ala pivô, que ele consegue fazer as 2 funções. Se ele abrir, ele faz função de ala, e lá embaixo ele briga no rebote, que é a função do pivô é você ter um cara grande para pegar rebote. Isso aí o cara pode fazer durante uma parte do jogo. Ou se o jogo estiver muito fácil, muito bom, encaixou, o cara consegue fazer as 2 funções.
Hora ele está de ala, hora ele está de pivô. Hora ele está de armador, hora ele está de ala. Mas não é o jogo inteiro assim. O time tem essa colocação. Um armador, 2 alas e 2 pivôs. Eventualmente um armador, 3 alas e um pivô. Pivô sempre tem. Armador também. No futebol, a gente tem goleiro, lateral ou ala direito, zagueiro central, quarto zagueiro e zagueiro ou ala esquerdo. Primeiro volante, que é o famoso cabeça de área. Segundo volante, que é aquele cara que pega a bola do cabeça de área e leva para o terceiro volante ou para o ataque já direto. O meia de criação ou meia de ligação, se você jogar com 4 no meio de campo, você vai ter um primeiro volante, segundo volante, um meia de ligação, se você jogar no 4-4-2, e o meia de criação. E na frente um cara de lado e um cara de centro. Porra, não pode mudar isso. Eventualmente, se o jogo estiver ruim, ou se você quiser liberar mais gente para o ataque, você pode pegar, tirar um jogador e colocar outro. Coisa que o Fernando Diniz cansou de fazer e começou a fazer de maneira... Começando o jogo assim, pegar o Martinelli, colocar o Martinelli de zagueiro, colocar o André de zagueiro, e você perde um cara muito bom no meio de campo para botar um cara de zagueiro, que como zagueiro não é nada demais. O André, porque ele tem uma saída boa de bola. Eu sempre fui contra esse negócio. Ele tem uma saída boa de bola, mas você perde um cara fundamental na frente. Por que eu estou falando isso? Porque a armação... Ontem eu participei do pré-jogo no Cantinho do Laranjal e no Panorama Tricolor. E eu falei exatamente isso. Pô, você vai jogar sem o Bernal. Começa por aí, você vai jogar sem o Bernal. Um time não pode começar um jogo liberando um clássico, liberando o cabeça de área, o primeiro volante. Vamos colocar o Martinelli. O Martinelli deu provas inequívocas ano passado que ele não pode jogar de primeiro volante. Essa é a primeira coisa. Então, o Martinelli barrar o Bernal é uma aberração. O Bernal é muito mais jogador que o Martinelli, principalmente na função dele, cabeça de área. E é um cabeça de área que sabe sair jogando, sabe sair lançando, aparece para chutar. Então, você arma um meio de campo com o Martinelli, Hércules. E como você quer manter o 4-3-3, porque talvez o Mano quisesse falar, olha, eu não sou retranqueiro. O que é uma bobagem, isso é uma das maiores bobagens que eu já vi. A torcida do Fluminense, do Fluminense não, toda a torcida tem essas maluquices. O Abel era o maior retranqueiro. Dois técnicos do Fluminense que são paixões da torcida, Abel Braga e Carlos Alberto Parreira. 2 retranqueiros. Eu sempre falo isso, o Abel tinha um timaço na mão em 2012 e jogava lá atrás, o Cavalieri foi o goleiro do campeonato, fechando o gol. Então, pô, você tem que saber jogar. Eu quero jogar retrancado, mas eu vou sair no contra-ataque. Ou então eu vou jogar de maneira normal, mas eu não posso abrir mão das minhas posições de jogo. Só eventualmente no jogo para ver se eu mudo alguma coisa. Então você já entra sem um cabeça de área. Aí você, para substituir o Ganso, quem são os armadores que nós temos no nosso time? Os meias de criação. Ganso, que não está jogando por causa do problema no coração. Renato Augusto, que fez uma cirurgia ontem, se contundiu naquele pênalti que não foi marcado, contra o Madureira. E o Isaac. Aí você, não, vou botar o Isaac? Não, o Isaac é muito jovem. Não, a única coisa que você pode falar do Isaac é o seguinte, o Isaac é muito franzino. Tudo bem, mas tem que aprender a jogar sendo franzino. Tem um monte de jogador que é um sucesso sendo franzino. Romário foi jogar na Europa com 1,65 m de altura e ninguém segurava o cara. Pô, você fala, ele era fortinho, tudo bem que ele era fortinho. Só que você encarar, por exemplo, um Pujol, não é o caso, ele nunca jogou contra o Pujol, mas pegar aqueles caras que parecem um armário e dar um de corpo, manda ele lá longe. E ele fugia disso. Então a gente tinha o Isaac, mas não, a gente não entrou com o Isaac, a gente entrou com o Arias. Quer dizer, você tirou, a mesma coisa do Martinelli. O Arias foi durante 2024 o nosso melhor jogador disparado. Aí você tira esse cara que foi o nosso melhor atacante disparado, da frente, e bota para ele fazer uma função que ele não faz, nunca fez e nunca fará bem, que é armar o jogo. Então você, lá na frente, você matou um ataque e atrás, você não consertou nada. Se é para fazer isso,
e você não quer colocar o Isaac, que é o fim, tem que colocar o Isaac, vem melhorando. O Isaac é diferente do Riquelme. O Riquelme, ele não sentiu nada, ele entrou e parecia que ele estava jogando sub-17 ainda quando entrou nesse time do Fluminense. O Isaac sentiu, mas sentiu porque ele é, sentiu porque ele é tímido, alguma coisa desse tipo. Mas o Isaac, nos 5 jogos que ele fez, ele veio melhorando. Quanto o Madureira, ele jogou bem. O Isaac jogou bem, de armador, bem, ele jogou bem. Depois ele cansou. Isso sim é diferente do sub-17. Você pegar um time, subir de categoria, mas matar 2, 3 categorias de uma vez só e jogar, você sente o cansaço. Porque é outro jogo, é outro embate, é outro corpo a corpo. Mas ele dá de 20-0 como armador. Então, se você arma um jogo, então, para não ser, pode ser taxado de medroso, de retranqueiro, arma um time com Bernal, Martinelli e Hércules. Bernal, Nonato e Hércules, quem quiser for. Mas o Bernal tem que estar. O Hércules tem que estar. Aí bota o Martinelli. Na frente, você bota o Isaac. Na frente dos 3 aí que você falou. 3. A gente vai jogar um clássico, pô. Joga 3. E na frente, Arias e Cano. Nós fizemos grandes jogos assim em 2022. Grandes jogos. Inclusive o campeonato, o Fla-Flu de 22. Fla-Flu de 23, desculpa. 22. 23. Fla-Flu de 23 a gente começou jogando assim. Tinha o Alexandre em grande forma, depois o Alexandre, depois que se contundiu, acabou. Tá jogando bem aonde? Num futebol muito mais fraco que o nosso. Então, armou mal o time. Se não vai botar o Riquelme, arma o meio de campo, mas você não pode perder o Arias na frente. E se você vai jogar no 4-3-3, você não pode perder o Riquelme. Tem 17 anos, dane-se, ele é o melhor jogador do Fluminense até agora em 6 jogos no Campeonato Carioca. Ontem tentou e sofreu um pênalti. Ele é agudo, ele vai pra frente, ele não tem problema nenhum de encarar um cara de 50 anos e 300 quilos. Não pode, porque vamos falar a verdade. O Riquelme é muito melhor do que o Keno, do que o Cerne, do que o Canóbio. E do que o Paulo Baier. O Paulo Baier não precisa nem falar. Não pode, o cara não pode ficar fora do time. Porque ele tem 17 anos, mas ele é muito melhor que esses caras. O Canóbio é a maior contratação do Fluminense. O que o Canóbio, de 37 milhões de reais, mostrou até agora? É claro, já tem as donzelas que já são canobistas. O Canóbio mostrou ser um jogador muito forte, que vai pra briga, vai no corpo a corpo, mas que mais? Eu tô falando, gente, com sinceridade, o que mais que o Canóbio mostrou? Nada. Não mostrou nada. No primeiro tempo, ele já deu aquele passe de calcanhar pro Cano. O Cano chegou. Aliás, ontem o Cano recebeu 2 bolas. Eu falo que ele não recebe. Ontem ele recebeu 2 bolas. Uma essa aquele do Canóbio, que ele chutou, ele fez o certo. Se a bola vai no gol, o tal do John não ia nem ver. A bola passou perto da trave, passou 1 metro da trave. E no segundo tempo, o Serna, que não estava acertando um cruzamento, o Serna conseguiu puxar um contra-ataque. Acho que foi acho que foi o próprio Canóbio que puxou no meio e o Cano apareceu por trás, do lado ele rolou pro Cano. O Cano tinha tudo para progredir com a bola. Mais do que isso, do lado do Cano apareceu mais um, não sei se foi o Martinelli, apareceu para receber a bola na meia-lua. O Cano me arrisca um bico que foi lá no alto. Por as 2 bolas que o Cano recebeu. Então, é um time mal escalado. Se você vai entrar assim, entra no 4-3-3 com 3 volantes. Ou então entra no 4-4-2 com o Isaac. Aí o Isaac entrou logo de cara, botou o Keno mais na frente com um passe de calcanhar. E outra coisa, colocar o Riquelme. Nós comentávamos isso ontem no meu grupo de Zap. O grupo de 5. Está esperando levar antes do gol. Meu amigo Alex Xeregatti, antes de começar o gol, escreveu. O mano está esperando a gente levar um gol para colocar o Riquelme, para fazer aquele negócio. Agora entra e salva. Batata. Fizemos um gol, vai entrar o Riquelme. A sorte que o Riquelme fez o gol. Mas nós temos não é um azar. Isso é um erro recorrente do Thiago Santos. O Thiago Santos falhou nos 2 gols. No primeiro gol, o cara joga na frente e sai correndo. O cara com 60 minutos de jogo, um cara que só treina 10 dias, jogou na frente e foi embora. O cara correndo atrás, que nem um louco. Aí fez o gol, chutou, o Fábio defendeu. O Fábio, o único cara que se salvou nesse jogo. Aí veio o tal do Igor Jesus e fez o gol. Porra, é o fim isso. Aí chega no segundo, empata, aí faz um pênalti ridículo. O Fuentes vai bota. O Fuentes não empurrou, o Fuentes escorou o cara aqui com a mão. Aí vem o Thiago Santos parecendo um bonde fora dos trilhos, desgovernado. E acerta o cara, a bola estava saindo. O cara não ia conseguir nem fazer o centro.
Ele ia sair com bola e tudo. Foi um pênalti feito a 50 centímetros da linha de fundo. Um pênalti claríssimo. Como é que você vai... ainda cai no chão e faz assim, ó. Calma, você não fez nada. Não fez nada, você atropelou o cara, só isso, pô. Me lembrou aquele pênalti que o Marcos Felipe fez contra o Boca Juniors. Aquele jogo que nós ganhamos de 5. Não. Esse de 5, ele jogou? Não jogou. Foi um jogo anterior. Ele fez um pênalti no cara do Boca Juniors. Boca Juniors não, desculpa, River Plate. No final do primeiro tempo, que o cara estava a 2 palmos de sair com a bola pela linha de fundo, ele fez pênalti. Ontem foi a mesma coisa, o cara estava a menos de 1 metro com a bola no ar, com a bola correndo para a linha de fundo, ele não tinha como centrar, o cara atropelou. Aí entrou o Inácio, no lugar de quem vai sair o Thiago Santos, não sai o Thiago Silva, que foi outra bomba, vamos falar a verdade. Não tem que passar pano, não. O Thiago Silva estava mal pra cacete ontem, ele vai dizer que é o campo sintético. Não é campo sintético porra nenhuma. Bom, 2 coisas. Uma, eu sou contra grama sintética. Por quê? Porque o futebol é feito no campo de grama, é mais macio, se dá a velocidade que você quer na bola. Agora, esse negócio de contunde, vem cá, quantos jogadores contundidos tem o Palmeiras e o Botafogo jogando ali? Então isso é uma balela. É pior para se jogar? É. A bola corre mais? Corre. É mais bonito de se ver? Não. É mais bonito de se ver na grama natural, que é como tem que ser. Agora, esse negócio de... porque eu senti, né? Olha, com toda sinceridade, vai jogar uma vez depois... Porque, por exemplo, Campeonato Brasileiro, você joga 3 vezes, agora 4, né? Porque vai ser o campo do Atlético, a arena do Atlético, o Atlético Paranaense que não vai estar jogando, o Palmeiras, são os 3 campos com grama sintética. E aí, qual o problema? E o Botafogo, 4. São esses campos que... Aí você vê como é que estão esses times. Todo mundo é contundido? Não. O Thiago Silva ontem foi horroroso. O Samuel Xavier não marca ninguém. A única coisa que ele faz, ele mata uma bola, aí o cara chega nele, cai, ele fica reclamando, pedindo cartão pro cara, dizendo que não foi falta, que foi falta nele. No final do primeiro tempo, aquela bola que o Matheus Martins entrou e chutou e perdeu, a bola sobrou, se não me engano, pro... Não, não sei se foi um dos dois. Um entrou, chutou, o Fábio defendeu, a bola veio, acho que foi o Matheus Martins. Foi matar a bola o Fábio pegou. Por quê? Olha esse lance, é só entrar na internet e ver os melhores momentos, você vai ver esse lance. O Samuel Xavier vem correndo, foi que nem aquela bola de peito do gol do Portuguesa. Ele está correndo, parece uma Lady correndo, fazendo jogging. Pô. Não dá. Esse time do jeito que está, tem que escalar certo. E o Riquelme é titular. Tem que parar com essa palhaçada. Porque nós contratamos um cara de 37 milhões e contrataram mal. Porque nós renovamos com o Samuel Xavier e com o Thiago Santos. Botou o Inácio ontem levou um azar. O Matheus Martins perdeu um gol feio. Mas porque ele escorregou. Isso aí é um lance de jogo. O cara escorregar é um lance de jogo. Agora, o cara não conseguir correr de um cara que está 10 dias a menos treinando que você. Faz um pênalti que parece um bonde desgovernado, um caminhão sem freio, descendo uma ladeira. Ainda levanta e faz assim, foi pênalti, cara. Pô. E para completar, isso aqui o Botafogo ontem merecia ter vencido por 4, no mínimo 4. Se não fosse o Fábio, teria sido fácil 4. Ou mais. Mas é impossível não falar, mais uma vez, de um pênalti claro não marcado quando estava 0-0 o jogo. Porque o pênalti com 10 minutos de jogo, o pênalti no Canóbio foi ridículo. Cadê o VAR? Para que existe VAR? Foi que nem o lance do Renato Augusto. Foi pênalti, porra. Foi pênalti. O lance do Canóbio foi pênalti. Mas tudo bem, não deram mais um. E o Botafogo não merecia perder por causa desse pênalti. Só que o jogo está iniciando. Você faz 1-0, muda o jogo todo. Mas como não marcaram o pênalti, 2-1 foi barato para o Fluminense. Agora o fato de, é o 7º jogo que o Botafogo ganha. Foi como eu vi o Botafogo esse ontem. 7-0. Aí eu quase escrevi para ele, 7-0 não é assim não. 7-0 são 7 gols numa partida. Você se lembra? Porque eu me lembro de 2. Uma inclusive com o Mário Tilico. Então 7-0 é isso, não é ganhar 7 jogos. Agora é lamentável a escalação que o Fluminense teve, e é lamentável
a posição do Mano de querer, não querer ser retranqueiro. Mano, fique sendo retranqueiro e ganhe jogo. Porque o que interessa para a torcida é vencer jogos. Falou? Gente, hoje tem live, leiteria não, Ligados no Flu, porque foi ele que me convidou, e leiteria no canal do Ligados no Flu do Rodrigo Dias. Falou? Se inscreva aí. Um abraço.